dia, ouvintes! Está no ar o Conversa de Jornalista pela Rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de maio de 2025. Aguardamos a sua companhia todos os sábados às 10h30 da manhã. No programa de hoje, teremos no quadro Perfilando o diretor de Meio Ambiente da Associação Rio-Grandense de Imprensa, jornalista João Batista Santa Fé Aguiar, que vai falar sobre o FIMA, Fórum Internacional do Meio Ambiente. E no quadro Na Mira da Notícia, a superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa, jornalista Vânia Laim, conta a experiência de entrar pela primeira vez ao vivo durante manifestação em Caxias do Sul. Nos acompanhe por esta viagem pelo mundo do jornalismo nos próximos 30 minutos. Perfilando, com Tamara Costa Pereira e Kátia Hoffmann. Entrevistado, João Batista Santa Fé Aguiar. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Kátia Hoffmann aqui ao meu lado. E hoje nós estamos recebendo João Batista Santa Fé Aguiar. Tudo bem, João Batista? Tudo bom, é um prazer estar com vocês, Kátia e Tamara. Ari é a nossa casa. Estamos aí. Kátia, o João Batista tem a grande missão de coordenar, junto com a Daniela Salé, o Fórum Internacional de Meio Ambiente, em sua 14ª edição. O que tem de novidade para essa? E qual é o tema desse próximo encontro Santa Fé? O 14º FIMA, Fórum Internacional do Meio Ambiente, vai ser realizado no auditório Ana Terra, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, um local que homenageia um personagem do Érico Veríssimo, que foi o primeiro presidente da ARI, Associação Rio-Grandense da Imprensa, que agora, em dezembro, completou 90 anos de atividades, né? Então, a ARI vai promover o 14º Fórum para discutir questões ambientais. O tema será saneamento e resíduos, e vamos trazer uns debates bem interessantes, dia 20 de março agora, daqui a algumas semanas, e 21 de março. Né? Vamos discutir sobre a questão da concessão ou privatização dos serviços de saneamento, ou uma hipótese que continuem sob a gestão do poder público. Vamos discutir a questão do nosso litoral norte, também a questão do saneamento, que tem envolvido muitas comunidades, procurando fazer com que o esgoto tratado de todos aqueles condomínios do litoral de Capão, de Xangri-Lá, não sejam jogados no Rio Tramandaí. Vamos tentar trazer lados opostos, vamos dizer, nessas questões todas. E vamos também realizar um primeiro debate sobre o centenário de José Lutzenberger. Aí que eu queria chegar. Porque pois não, Kátia? Tu vê, o centenário nós estamos falando, né? Lutzenberger, um pioneiro nessa área. O que a gente evoluiu nesses últimos tempos em termos de meio ambiente? A estrutura governamental evoluiu ou involuiu, depende do ponto de vista, né? Há muitas repartições, muitos profissionais da área ambiental que são formados a partir de novos cursos, formados a partir de novas demandas, exigência de cuidar de muita legislação que foi criada, né? Que enfocam também questões ambientais, qualidade de vida, unidades de conservação, próprio saneamento. Então a sociedade analisou que havia muita necessidade de novas carreiras, e essas carreiras foram criadas. Nós temos centenas de profissionais vinculados à área ambiental, e isso é uma novidade, né? Isso é uma novidade. Na área política nós temos uma espécie de retrocesso. Nós temos Secretaria de Meio Ambiente autorizando prédios de 100 metros, por exemplo, lá em Torres, né? Quando, assim, uma questão de bom senso é que, se o processo do licenciamento passa pelo Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente deve observar se há consequências em relação à paisagem, à qualidade de vida das pessoas, né, e fazer valer
o posto de secretário do Meio Ambiente. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, a questão do plano diretor, que antigamente e até há pouco tempo era gestionada por uma secretaria de planejamento, com profissionais do planejamento, profissionais do urbanismo, hoje está sendo gestionado por uma secretaria de meio ambiente e sustentabilidade, que tem levado a discussões meio sem ter um horizonte certo. Então, pois é, Santa Fé, tu acompanhaste o Lutzenberger num período, né, bacana. Tu vê a diferença na reação da sociedade, no posicionamento do poder público diferente hoje? Qual é a diferença que havia há um tempo atrás? Olha, por incrível que pareça, na época da ditadura, o Lutzenberger ele atuava de forma muito incisiva e era ouvido pelo poder público. E atualmente, apesar de haver também militantes que defendem as suas ideias, praticamente não há diálogo, não se consegue dialogar, talvez refletindo essa polaridade que a sociedade enfrenta, mas a grande diferença dos eventos promovidos pela ARI, Associação Rio Grandense da Imprensa, é a possibilidade da ARI promover o encontro de contrários. Então, nós temos realizado, por exemplo, ano passado nós fizemos um encontro sobre o Pampa com o diretor da Fiergs, junto com um ambientalista na mesma mesa, discutindo sobre a questão da questão da conservação do bioma Pampa. E, claro, expuseram pontos de vista diferenciados, mas o esforço todo que a ARI faz é trazer essas questões para que se conversem, pelo menos, num foro. Não digo que seja um foro adequado seria os parlamentos, seria até nos meios de comunicação, mas não tem acontecido nessas... E o que tu acha o que leva a ARI a fazer há 14 anos, há 14 anos não, mas há 14 edições, porque teve um ano da pandemia que não houve evento. A realização desse fórum, essa preocupação é permanente na sociedade, Essa preocupação é permanente, iniciou com o presidente Hercílio, se não me engano, com o Fórum Internacional das Águas, e a preocupação era com a questão das águas, mas também justamente com a questão do saneamento, a questão do nosso ouro líquido aqui, que o Rio Grande do Sul é sorteado geograficamente por uma quantidade de água doce, fantásticas, e a fantástica, Então, a preocupação da ARI desde aquele momento foi a questão ambiental, a questão das águas, Fórum Internacional das Águas, trazendo especialistas de fora e também trazendo a comunidade para discutir a questão ambiental, focando inicialmente a questão das águas, que por si só é uma realidade terrivelmente não considerada em muitos planejamentos urbanos, até mesmo depois das grandes inundações que tivemos nos últimos anos. A ARI certamente contribuiu com a formação de uma mentalidade favorável à criação e aplicação da Lei das Águas, a lei que criou os comitês de bacias hidrográficas, que exceção de um ou dois aqui no estado. Os outros todos não funcionam praticamente e são muito pouco apoiados. E essa política do governo estadual, mesmo depois das enchentes, meio que ignorou, num primeiro momento, os comitês de bacia, só tomando conhecimento deles depois, quando foram ver que a lei existia, que são mecanismos de participação da sociedade e definição dos usos das águas que estão previstos em lei. Que momento tu te descobriste assim, preocupado com o meio ambiente, que eu acompanho a tua trajetória há bastante tempo e vejo que tu tem uma militância nessa área do meio ambiente. Que momento que tu te revela um jornalista verde? Eu não sou jornalista verde, Tamara. Eu sou um jornalista que trato de questões ambientais, certamente, mas a jornalista verde... Não, é uma brincadeira. Para mim é uma coisa que não está madura ainda, eu acho que já mas fora a brincadeira, eu, na verdade, que cresci de forma cresci em um lugar muito bonito, que ainda hoje se mantém parcialmente, que é Torres, Então, e ali a militância do Lutzenberger já se dava muito fortemente na criação e na implantação do Parque Estadual de Torres, Parque Estadual da Guarita. Que é lindo aquele parque, E que hoje tem projetos de edifícios ao redor do parque,
atrapalhando a paisagem, que tem que ser valorizado também. A paisagem é um bem público, de interesse público também. A paisagem também tem que ser conservada, assim como a qualidade da água, a qualidade do ar, a qualidade do que comemos. Então, a paisagem também faz parte do nosso horizonte, da nossa possibilidade de imaginar o mundo, né? Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, que tem uma tradição de campo, de olhar longe o horizonte, né? A gente, não todos, certamente, mas uma grande parte tem uma vivência de campo, de olhar o horizonte, né? E como agride a paisagem projetos absurdos, né? Como são esses ali no Mampituba, de edifício de 100 metros, como o que a prefeitura acabou de aprovar, como são edifícios ali ao llado do Parque Estadual do Aguarita, atrás do parque também, interferindo na paisagem, né? Santa Fé, vamos encaminhando o final da nossa entrevista curta, mas tu deves voltar ainda antes do fórum para reforçar esse convite. Então, deixa o convite aqui para o pessoal participar do Fórum Internacional de Meio Ambiente, FIMA. Quando, onde, por quê? Nós estamos finalizando a programação, será divulgada até o final do mês. Existe um site do FIMA com todos os conteúdos dos últimos 2 anos, que tratou sobre o Pampa, com os painéis todos lá, em vídeo e som, e o que tratou também sobre a Amazônia, realizado 2 anos. Todos os conteúdos estão no site fima.org.br, que é uma espécie de conteúdo adicional ao site da ari.org.br. Então, os convites, a programação será divulgada de 20 e 21 de março. 20 e 21 de março, no auditório Ana Terra, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. As inscrições serão abertas também, as inscrições. Há também ali um canal de WhatsApp já aberto, que as pessoas já podem se inscrever para receber as notícias, que foi instituído já no ano passado, e as inscrições podem ser feitas, mas certamente não é preciso inscrição para participar do evento, tá? As inscrições servem para a gente contactar o interessado e até, eventualmente, oferecer outros conteúdos. Obrigada, Santa Fé. Então, ficou aí um convite muito legal para quem tem preocupação com o meio ambiente, para saber mais sobre saneamento e resíduo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Na Mira da Notícia, com Tamara Costa Pereira e Kátia Hoffmann. Entrevista com Vânia Laim. Olá, ouvintes da Rádio da Universidade. Está no ar mais uma edição do quadro Na Mira da Notícia. Aqui a gente traz os bastidores das pautas mais difíceis e impactantes enfrentadas por grandes nomes da comunicação. Bom dia também à colega Kátia Hoffmann, que está conosco no estúdio. E é uma alegria receber hoje a jornalista Vânia Laim, superintendente da Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com uma trajetória marcante pela seriedade e compromisso com a informação pública. Vânia, obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço. Tudo bom, meninas? Tudo bom. Vânia, olhando para a tua carreira, qual foi a primeira pauta de grande impacto que te colocou de fato na mira da notícia? Nossa, é uma tragédia. Foi a primeira pauta de grande impacto. Eu estava no rádio, na Rádio Caxias. Foi uma pauta política. Eu era uma jovem iniciante, quase estagiária, pós-estágio, digamos assim, e teve um ato político na época do então candidato Collor de Mello, em Caxias do Sul, na praça. E era no início da noite, houve um quebra-quebra na praça, o candidato nem saiu do aeroporto, ele soube desse tumulto que a política causa, enfim, em alguns ambientes, em algumas situações, de um lado a oposição, de outro lado os apoiadores do candidato Fernando Collor de Mello, e entraram em confronto e foi chamado o pelotão de choque, e eu simplesmente tinha mais ou menos 4 entradas para fazer, com elas mais ou menos escritas no papel, o que eu ia dizer, só renovando os números e dando factual. E aí eu me vi numa situação de praça de guerra. Né? Era a polícia de um lado, pelotão de choque de um lado, os manifestantes
contra e a favor do outro, e foi uma situação extremamente complicada. Adrenalina mil, erros fantásticos no ar, assim. Ao vivo, né? Ao vivo e completamente inexperiente, né? Eu sempre digo, eu errei muito, mas errou muito mais a rádio que não mandou um apoio lá e uma pessoa experiente, porque foi uma situação extremamente... Mas é difícil controlar mesmo uma coisa. E assim, é uma pessoa que primeiro vivo na rádio, então isso aí me fez entender... Aprendeu. Aprendi me fez entender a importância de um ao vivo, né? E aí tem uma passagem que muitos repórteres experientes diziam, no ao vivo tu não fica tranquila nunca. Quando tu ficar tranquila, tu vai errar. Eu disse, não, eu aprendi isso na prática mesmo. Eu acho que essa foi a primeira vez que me colocou em contato com jornalismo real, assim, e olha, não é simplesmente as matérias do dia a dia, né? A coisa é bem mais perigosa. E na comunicação pública, muitas vezes lidamos com temas sensíveis de alta pressão. Como tu conduz pautas polêmicas? Olha, as pautas polêmicas que chegaram, tanto nas experiências que eu tive anterior de assessoria de imprensa, como agora na Assembleia, a gente constrói com muita conversa interna, né? Eu acho que, dependendo do que envolva, tu tem que falar com os setores da casa responsáveis e tentar construir uma informação muito transparente. Nenhuma pauta tu tenta esconder aquilo que o jornalista vai descobrir. Então, as pautas delicadas, elas são levadas muito a sério nesse sentido, a gente faz digamos assim, um comitê, né? Ou, como a gente gostava de chamar, um gabinete de crise, para tentar buscar a verdade, a transparência, com colocações que levem à verdade dos fatos. É porque tu pode defender um ponto de vista desde que tu tenha um argumento transparente, correto. Exatamente. Né? A assessoria de imprensa, eu acho que, assim, onde a ética e a transparência ela funciona na conversa, ela funciona não no convencimento, mas é de tu trazer os fatos e pedir ou permitir que eles sejam veiculados, mas com respeito, com a verdade, né? Porque a verdade tem que vir dos dois lados, de quem te conduz para a informação, como quem vai publicar essa informação. E a política é uma prestação de contas, né? As Exatamente. pessoas querem saber porque é uma coisa do seu interesse. Exatamente. E quem está governando precisa prestar contas, né? Depende, né, de cada político, enfim, de cada pessoa, se quer prestar conta ou não, se acha que deve alguma coisa ou não. Eu acho que a gente está um pouco cansado no Brasil, né, dessa falta de transparência e de uma conversa mais franca. É possível isso hoje em dia? Não sei, talvez não. Mas a gente, ao menos na Assembleia, procura trabalhar com isso com muita tranquilidade. O que eu vejo é que as pessoas preferem acreditar numa teoria da conspiração, uma coisa muito maluca, e às vezes é pão, arroz com feijão. Não, mas tinha um molho, tinha não sei o quê, tinha outros elementos, né? E às vezes o fato é simples, foi simples, aconteceu exatamente assim. Aí as pessoas ficam, né, criando... Mas as redes sociais também tem muito a ver com isso hoje em dia, né? Mas eu acho que sempre houve sempre boatos, né? E assim, eu acho que a maior parte das pessoas que falou em rede social, elas se informam pelas redes sociais. Não que as redes não tragam informação correta, mas é a gente que tem que procurar a fonte correta, né? Quando se quer se informar pelas redes, procura a fonte correta. E muitas pessoas, elas preferem a manchete do que a informação do texto, né? Não que a manchete não converse com o texto. Mas, assim, se tu lê o texto, tu vai ler com profundidade aquele assunto, tu vai conseguir desenvolver até uma conversa maior sobre aquele assunto. E hoje em dia as coisas estão extremamente superficiais. Então, é muito difícil tu convencer as pessoas pela transparência, enquanto muitas buscam a superficialidade dos fatos só. Não se aprofundam, então é complicado. Houve algum momento que tu pensaste em desistir todos esses desafios, dessas dificuldades? Houve algum momento que tu cansei? Do jornalismo, nunca. Nunca. É um vício, né? Não, do jornalismo nunca. Eu sempre tive muita convicção da minha paixão pelo jornalismo, esteja eu do lado que estiver do balcão, como eu já citei aqui. Do jornalismo nunca, mas de situações assim, o trabalho cansa às vezes, né? De um lado ou de outro cansa.
Mas tendo mercado, a gente vai mudando. Tu pensa em voltar para veículo? Não, hoje não. Hoje não voltaria, não. Hoje nesse momento, a assessoria de imprensa me completa. E trabalhasse em TV e rádio? Né? Trabalhei em jornal. Jornal? O Folha de Hoje, lá em Caxias. Trabalhei na Rádio Caxias e depois fui para a TV. Caxias tem uma variedade, né, de possibilidades de trabalho, né? O mercado era bem melhor até. Caxias tinha 2 jornais, grandes jornais diários, né? Aí hoje tem um, que é o Jornal Pioneiro, do Grupo RBS. Mas Caxias também tem muito mais rádios hoje em dia do que tinha antigamente. As rádios lá proliferaram bem. O Grupo RS Com, que está naquela região da Serra, é um grupo forte e abre o rádio por várias cidades aí da região, está em Caxias também. A Rádio Caxias, São Francisco, Difusor, enfim, tem... E acaba atendendo aquela região toda, né? Toda. E assim, todas as cidades aí da região, Caxias, Bento, Garibaldi, Flores da Cunha, Carlos Barbosa, Antônio Prado, todas elas têm mais de uma rádio. Tem jornal semanal, quinzenal. Então, o mercado, eu considero que o mercado de jornalismo já foi melhor. Em veículos, né? Mas hoje as redes sociais também se tornaram um mercado. Exatamente. Dentro de um nicho, digamos assim, da profissão. Então, sim, considero que o mercado de lá é bom ainda, sim. E eu penso que em algum momento as pessoas vão se dar conta, Kátia, dessa questão das redes sociais. Que tem que ter uma qualidade, tem que ter uma checagem das informações. Isso. Né? Eu também eu concordo contigo, viu? Eu acho que as redes sociais vieram para ficar, mas não do jeito que estão. Não do jeito que estão. Não está legal. Não está legal. E vai ter um momento que vai virar, vai dizer assim, não, vamos qualificar um pouco, vamos trabalhar mais com a informação. Hoje em dia o que está em alta é a fake, né? E com a IA aí pela frente, isso é muito preocupante. Mas acho que as pessoas já estão falando, Kátia. Eu já vejo Vânia, as pessoas falando, isso é fake, né? Pessoas de mais idade. Eu acho que chega uma hora que cansa, né? A mentira cansa. Vânia, nós vamos parar por aqui, porque o nosso tempo chegou ao fim nessa edição. Mas a gente vai te convidar para voltar no próximo sábado para a gente ficar conversando na mira da notícia, Kátia. Com certeza. Com prazer, gurias. O que vem por aí? Implantação da Lei FELCA, seleção de profissionais para formação em jornalismo de soluções climáticas. O conselheiro da ARI, Glei Soares, dá detalhes sobre a implantação da Lei FELCA. Uma pesquisa do projeto BRIF ouviu 1.800 pais com filhos menores de 18 anos e revelou que 77% dos filhos possuem seu próprio celular, sendo 28% crianças de até 7 anos. O levantamento mostra que os responsáveis pelos mesmos não possuem domínio de ferramentas de controle parental. 3 meses após a sanção do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, popularizado como ECA Digital, esse estudo mostra que os pais ainda não sabem o que é essa lei. Em sua tramitação no Congresso Nacional, a proposta ficou conhecida como Lei FELCA, ou Lei contra a Adultização de Crianças e Adolescentes. Ao mesmo tempo que os pais de crianças e adolescentes entendem a importância da regularização das redes, poucos conhecem como utilizar as ferramentas para monitorar seus filhos. As mães são as mais preocupadas com a regularização da internet, pelo fato das mulheres serem maioria como responsáveis diretas das crianças. O estudo mostrou que a polarização no debate entre os parlamentares teve efeito na desinformação sobre a lei, principalmente pelos homens, pois 78% dos comentários que mencionam censura são masculinos, contra 22% de mulheres. A pesquisa também mostra que 51% das adolescentes entre 13 e 18 anos são as que mais postam conteúdo sem supervisão. O ECA Digital entra em vigor no próximo mês de março, com obrigações para plataformas digitais como verificação de idade e vinculação de contas de menores de 16 anos aos pais sob fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Portanto, pais, avós e responsáveis fiquem mais ligados
e atentos ao que seus filhos e netos acessam na internet. Com edição de Wilson Romero, especial para o programa Conversa de Jornalista, Gleice Soares. Programa seleciona jornalistas para a formação em soluções climáticas. O programa Reescrever o Clima, organizado pela Climate Tracker América Latina, está com inscrições abertas para selecionar 20 jornalistas da Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, México e Peru, interessados em jornalismo de soluções com foco na crise climática. A iniciativa gratuita oferece formação visual, acompanhamento editorial e, em segunda fase, mentoria e apoio financeiro para a produção de reportagens com pagamento de até $1.000 por história. Podem se inscrever jornalistas de redações, freelancers, estudantes do último ano e profissionais de áreas afins. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de fevereiro por intermédio do link Programa Reescrever o Clima. Jornalista Cláudia Vasconcelos para o programa Conversa de Jornalista. Quem está aí no estúdio hoje contigo, Tamara? Oi, Tati, estou no estúdio com o Ricardo Azeredo. Ele vai nos contar um perrengue de uma aventura que ele viveu nas suas atribuições de jornalista. Conta, Ricardo. Oi, tudo bom? Pois então, vou tentar ser bem objetivo aqui, né? Foi durante uma cobertura, uma matéria para o Fantástico, na época eu trabalhava no Núcleo Globo da RBS. Era uma matéria sobre uma família que tem um refúgio de aventureiros aqui na região de Encantado. Em que eles faziam um rapel, né, aquela descida de cordas, numa ponte ferroviária que era considerada na época a segunda ponte ferroviária mais alta do mundo. É o chamado Viaduto 13, fica ali entre Mussum e Vespasiano Corrêa. É naquela ferrovia chamada Ferrovia da Produção, que é uma ferrovia que corta várias montanhas. E esse viaduto ele tem 143 metros de altura no vão principal, dava 2,5 chaminés do gasômetro de altura. E aí eu fiz lá a matéria, mas é claro, como eu sempre gostei também de fazer essa coisa de aventura, não, agora eu vou fazer a minha passagem, ou seja, o repórter falando pendurado no mesmo lugar, né? Eu já tinha umas noções básicas de montanhismo e tal, aí pedi pro cara, ó, me ata aí que agora eu vou descer e vou falar penduradinho ali. O cinegrafista ficou numa aba da ponte, me gravando, eu peguei o microfone de mão sem fio, amarrei no meu pulso com uma cordinha para não deixar cair e tal, e desci. Aí parei a uns... Quando eu gravei a minha passagem a uns 142 metros de altura, aliás, 140 mais ou menos, eu desci só um pouquinho. Quando eu tô terminando de gravar, eu senti um solavanco na corda. Que tá, opa, isso aqui não tá certo. Né? Aí eu olhei para frente do equipamento que passava na minha frente, eu vi que a corda tinha escapado do material que me pendurava, do freio, digamos assim. E eu tava descendo, dava um solavanco, mais um solavanco, mais um solavanco. E aí eu instintivamente, sem conhecer exatamente aquele equipamento, que era a primeira vez que eu usava, eu remendei ali no ato, aquela corda, e remendei no sentido que eu reposicionei ela, fechei um gancho que aparentemente tinha aberto e chamei o alpinista, que era o dono da situação, e aí ele desceu de cordinha e parou no meu lado. O que houve? Olha, aconteceu isso. Ele ficou branco. Eu disse, não, o que tu fez? Não, eu botei a cordinha pra cá, tal. Isso nós dois conversando a 140 metros de altura do chão. E aí ele deu um suspiro de alívio, dizendo alguma coisa tipo assim, olha, se não fosse a qualidade desse equipamento, já estava morto. Porque o tempo em que aquela corda ficou fora da posição que ela estava forçando demais aquele material, né? E a tendência é que ele arrebentasse se eu não tivesse feito alguma coisa. Eu instintivamente fiz e consegui impedir que aquele equipamento fosse excessivamente exigido, porque ele ia arrebentar e aí já era repórter, né? Então foi assim, foi uma fração de segundos em que eu agi por instinto mesmo, né? Só com algum mínimo conhecimento que eu tinha, mas fiz ali o que eu achei que tinha que fazer e foi aquilo que acabou me salvando. Esse foi um dos piores perrengues que eu já passei. Que sorte, Ricardo. O instinto te salvou, que bom. Pois é. Obrigada. Eu que agradeço. Na próxima semana, no quadro Perfilando, o jornalista Ricardo Azeredo. No quadro Na Mira da Notícia, entrevista com a Superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa, jornalista Vânia Laim.
Você ouviu o Conversa de Jornalista pela rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de 2025. Na produção, Tamara Costa Pereira, Kátia Hoffmann, Cláudia Vasconcelos, Tatiana Gomes e Wilson Romero. Na técnica, Guilherme Lima. Conversa de Jornalista, todos os sábados, às 10h30 da manhã.